Salve pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pod Obra, o podcast que acontece na obra para você. Estamos aqui hoje com o Carlos Alberto Fromentini Martins, diretor da Cravestac, um engenheiro geotecnista, especialista máximo em fundações, patologias e é basicamente o nosso anjo da guarda aqui, tanto da equipe da Fusione, VGR, todo mundo aqui do grupo conta com a especialidade desse homem maravilhoso. Oi Carlos. Obrigado por estar aqui hoje, é um prazer ter você aqui no nosso Pod Obra. Oi Thomas, é um prazer todo meu. Achei que eu não mereço tanto, mas agradeço muito pela deferência. Não, merece sim, com certeza. Carlos, começa contando aí pra gente um pouquinho da sua trajetória, como você começou, o que é a Cravestac. Bom, minha trajetória, ela se confunde com a da empresa, da Cravestac, porque eu comecei muito cedo com ela, tá? Eu iniciei minha vida profissional fazendo um curso superior de engenharia eletrônica com ênfase em telecomunicações, que se iniciou em 1975 no sul de Minas e terminou sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Isso foi parar em Campinas? Não. Eu saí de Campinas e fui para sul de Minas. Nossa. Tá? E porque com 17 anos e meio eu era muito criança ainda e eu era aficionado por eletrônica. E como eu tive a oportunidade de ingressar cedo na faculdade, eu ingressei em 75. E na época havia uma demanda, uma necessidade muito grande no mercado para engenheiros na área de telecomunicações. E o curso foi condensado em 4 anos ao invés de 5. Tanto é que eu me formei em 1978, 4 anos depois. Mas, por uma mudança de perfil econômico no país, o que estava muito aquecido na época do início do curso, quando eu finalizei, já não estava. Então eu não quis sair de Campinas mais para procurar uma colocação profissional na área de telecomunicações. Como nós tínhamos já a empresa, a minha mãe era sócia-diretora da empresa, eu falei, bom, enquanto eu não me coloco aqui em Campinas, não consigo uma colocação em Campinas, eu vou ingressar na empresa, vou aprendendo, né, entro como aprendiz, né? E, embora já tenha um curso superior, né, eu fui me afinizando com a especialidade da engenharia civil. E a nossa empresa, ela tinha a especialização na construção civil, mas nós éramos também especialistas já na área de recuperação de fundações, de geotecnia, na área de ensaios de solo, que é uma área mais tecnológica e que me encantou. E depois de 2 anos que eu estava trabalhando na empresa, eu resolvi prestar vestibular de novo e entrar em engenharia civil no curso noturno, porque eu já tinha uma boa experiência e já estava vivenciando bastante essa área mais tecnológica. Uhum. Não tanto a área de construção, tá? Mas a parte tecnológica de recuperação de fundações e de geotecnia na área de ensaios de solo. Cursei a Universidade PUC, né, a PUC de Campinas, formei-me em 87. Aí eu já estava um pouco mais experiente, né, tendo, né, adquirido os conhecimentos, né, na engenharia civil. Quase 30 anos de engenharia civil. Ano que vem 30 anos, é isso? Sim, de 87 para 2027. 2027. 40 anos, 40 na verdade. Anos. Eu pulei 2017, eu fiz aqui, ó, 97... Isso. 2007, 2027, faltou 2017. Quase isso. 40 anos de engenharia civil. 40 anos. E sempre trabalhando na área tecnológica. Uhum. Aí eu me especializei em projetista estrutural, me especializei em geotecnia. E fui assim, me tornei perito nessas áreas. Uhum.
atuei um longo tempo como perito judicial, inclusive. Atualmente eu enfoco mais as minhas atividades em áreas das patologias, né? E da área de perícia. Sim. Né? Eu acho muito interessante você contar que você, mesmo com curso superior, você decidiu entrar na empresa com aprendiz. Sim. Né? Isso para mim mostra uma humildade que eu vejo que você traz desde então, porque hoje, conversando com você, sempre que a gente precisa de alguma coisa, te chama, você sempre nos acolhe também com essa mesma humildade. Você acha que essa humildade trouxe benefícios para você ao longo da sua carreira? A humildade traz benefícios para a vida, muito mais do que para a carreira. Então eu vejo como humildade não uma qualidade, um atributo, mas até uma questão de inteligência. Porque a humildade, ela nos faz abertos para o aprendizado. Ou seja, quando você se supõe sabedor de tudo, você se investe de uma prepotência que não faz parte da natureza humana, não deveria fazer parte da natureza humana. Então eu vejo que a humildade é uma questão até de inteligência, não é só uma questão, não é nenhuma qualidade, é talvez até uma obrigação, eu vejo. Nossa. E por vezes na construção a gente se depara com alguns profissionais que por ter um curso superior, por ter um período aí de bagagem na obra, vêm com uma certa soberba, né? E você vem na contramão disso. Na verdade, eu sigo isso como uma raiz familiar. Né? Eu sempre eu sou filho único e desde que eu me conheço por gente, eu aprendi a humildade como um atributo necessário, tá? Logicamente, não só a humildade, mas como a disciplina e a dedicação ao aprendizado, ao crescimento. Uhum. Né? Porque quando você resolve parar de aprender e parar de olhar as oportunidades que você tem enquanto profissional, seja com qualquer profissional, não interessa se ele é um profissional prático que atua na área de execução sem uma formação profissional regular, ortodoxa, como aqueles mais renomados e mais desenvolvidos, como tantos profissionais que a gente vê. Mas hoje, com 40 anos de bagagem nas costas, ainda tem muito para aprender? Muito para aprender, eu não sei nada. Eu posso dizer, eu sigo, vamos dizer assim, uma filosofia como a de Sócrates, só sei que nada sei. Perfeito. E pensando no jovem Carlinhos ali, 17 anos, indo para uma faculdade que, na verdade, não serviu naturalmente ciclo básico, sempre tem uma serventia, se aprendeu uma teoria nova, né? Mas você foi em outra direção. Sim. Hoje, o que você falaria ali para o Carlos de 17 anos? Eu diria para ele assim, seja menos prepotente, porque a juventude, ela traz para a gente uma autossuficiência, normalmente, que a condição financeira, quando você a tem muito exacerbada, tá? Ela traz a você como um alimento para a soberba e a prepotência, tá? E eu, graças a Deus, eu cresci num ambiente mais opulento, né? Eu tive, graças a Deus, uma oportunidade de aprender todos os meus cursos, exceto o curso de Engenharia Civil, que eu já trabalhava quando eu fiz. Logicamente, eu custeei, né? Eu sempre tive o privilégio de ser custeado pelos meus pais. Isso, de certa forma, traz para a gente, na juventude, uma certa prepotência, logicamente, que
não tão acentuada, mas alguma prepotência. Uhum. E isso, ao longo da vida, eu fui percebendo que não traz nada de bom. A gente vai reformulando, ressignificando os valores. Perfeito. Né? Então, se eu tivesse que voltar lá para os meus 17 anos e meio, eu iria me aconselhar: aprenda mais, ouça mais e fale menos. Porque o ouvir e aprender, além de você difundir o que você sabe, compartilhar o seu conhecimento, contribuir com aqueles que precisam de você, sem o intuito simplesmente de se locupletar financeiramente. É necessário, é importante, porém não é o fator mais importante. Tá? É o que eu vejo como fundamental na vida de uma pessoa. Atualmente, o mais, digamos assim, o mais necessário, porque hoje em dia o mundo está exageradamente materializado. Sim, de fato. Tá? E então, os atributos mais espiritualizados que fazem parte da formação do ser humano, que ele se afastou deles, tá? Tem se afastado, leva a um mundo tão difícil de você lidar. E hoje em dia, né, Carlos, acho que a gente vê muito a juventude, o pessoal que está procurando uma carreira, procurando se inserir no mercado de trabalho, com a grande disponibilidade de cursos superiores que felizmente nós hoje temos. Por um lado, é muito legal que as pessoas podem basicamente escolher ser o que elas querem. Por outro lado, é assustador, porque as pessoas podem literalmente escolher ser o que elas querem. E essa escolha nem sempre é fácil. E às vezes você está com aquela mentalidade dos 17, 18 anos, o que vai ser o futuro? Escolher uma carreira nada mais é do que você pegar uma bola de cristal, olhar para ela e falar, vai dar certo se for nessa direção, né? Hoje, com 40 anos de experiência nas costas, você tendo essa vivência, você entende que essa juventude pode se inserir no mercado de trabalho antes de uma faculdade, para entender o que ela quer fazer, pensando principalmente na construção civil? O que você diria nesse sentido? Olha, eu vejo assim, principalmente na área da construção civil, eu vejo uma carência muito grande, como sempre houve, uma carência tecnológica no aprendizado. Mas os jovens, principalmente os de hoje em dia, com tantas opções que tem para poder galgar o seu crescimento profissional, eu vejo assim, o interesse maior é no que eu posso ganhar mais dinheiro, no que eu posso ter um sucesso profissional e enriquecer com mais facilidade, né, sem tanta dedicação. Eu vejo isso como vamos dizer assim, uma visão meio medíocre. Medíocre no significado não pejorativo da palavra, mas no significado de mediano. Você não se aprofunda em nada, você é muito superficial. Então, eu vou trabalhar com TI, por exemplo. Então, o profissional resolve trabalhar com TI, ele tem um conhecimento superficial e abraça essa carreira. Vai até um determinado nível e para. E estagna, ele vai ser substituído. Por quê? Porque ele não se aprofunda. Ou seja, o aprimoramento constante é o que vai te dar uma segurança na sua carreira, né? Exatamente. Que é isso se alia com o que você trouxe também para a humildade. Eu concordo muito com isso, porque se eu fico 6 meses sem estudar uma coisa nova, eu já começo a ficar meio doido da cabeça. Eu fico, meu Deus, o mundo vai passar e eu fiquei para trás, né? Eu concordo então com essa visão e também me enriquece ouvir isso de você, né? O pessoal então, o interessante seria a gente se inserir no mercado de trabalho, tá inserido, gostou, vai atrás, se aprimora, melhora, procura sempre crescer, né? Vai a fundo. Vai a fundo, perfeito. Vai a fundo, não se limite na superficialidade. Eu tenho uma grande vantagem,
nessa área profissional que eu atuo, que são várias, né, que eu acabei me especializando em várias vertentes, como você mesmo estava me apresentando, como geotécnico, patologista estrutural, perito na área de engenharia. É que a gente está dentro do universo, né, ali das patologias, né? Exatamente. Mas eu vejo como um agente estimulador o desafio. Uhum. Porque eu me deparo com situações, com grande frequência, com situações diversas, que exigem de mim não só o conhecimento que eu já adquiri, mas sempre um degrauzinho a mais de aprofundamento. Eu lembro uma vez que você falou para mim, nós estávamos juntos resolvendo um pepino enorme, né? Parece que a gente tem um hortifruti, né? Descasca abacaxi, resolve pepino e escuta abobrinha às vezes, né? Exatamente. Mas eu lembro que a gente estava lidando com uma questão, falei, nossa, cara, só vem bucha pra gente, né? Uhum. Aí sua resposta, você lembra que você me respondeu? Eu acho que eu me lembro, eu falo graças a Deus, eu devo ter falado assim, ou Foi no coisa sentido. parecida. Porque nosso trabalho a gente resolve sempre o que ninguém mais quer fazer, né? Exatamente. Quando cai no nosso colo, é porque ninguém soube como resolver a questão. Exatamente. Ou pelo menos até os que foram procurados não conseguiram achar a resposta. Uhum. Mas agora explicando também para os nossos ouvintes, o que são patologias na construção? As patologias, elas da construção, sejam as patologias humanas, são doenças. Nada além disso. Mas uma construção tem doença? Tem doença, lógico. Se uma construção foi feita para se manter incólume por toda a vida útil dela, ou seja, suas paredes erguidas a prumo, com pequenos desgastes naturais pela obsolescência, tipo, parece uma pequena fissuração depois de muitos anos que requer uma nova pintura, um descascamento, alguma coisa que é uma mera manutenção, tá? Que é uma necessidade. Se nós, como seres humanos, precisamos com alguma frequência procurar profissionais de saúde, as construções também, porque elas sofrem dos mesmos padecimentos, tá? As doenças, tá? Que uma mera manutenção, quando você a erige de uma forma saudável e técnica, ela vai simplesmente manifestar as patologias ou as doenças regulares, tá? Que algumas manutenções simples, tá? A mantém ao longo da sua vida útil em perfeitas condições. A gente está falando de manutenções preventivas e manutenções corretivas. Corretivas, né? Porque as preventivas não foram feitas, porque o ideal é você fazer manutenção preventiva. Isso até para casa, prédio, tudo. Agora tem as patologias mais graves quando você tem, já na concepção do projeto, tá? Você tem falhas. Ou falhas do próprio projeto, ou falhas de dimensionamento, ou falhas na construção, na elevação da obra, a aplicação de materiais inadequados, a aplicação de técnicas inadequadas, economias impróprias. O que acontece? A vida útil desse imóvel vai ser muito reduzida. Logo que, com poucos anos de vida, tá? Tanto é que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele estabelece 5 anos como prazo de garantia de uma construção que se extingue em 10 anos para os vícios ocultos e vícios, né, os vício oculto ou chamado tecnicamente como vício redibitório também. Mas é a mesma coisa, vício oculto. Tá? Ou vícios de construção, ou seja, falhas de origem, defeitos originais. Hoje, você acha que essas construtoras cortam muito caminho para conseguir entregar uma obra dentro de um custo, dentro de um prazo, e pode gerar patologia no futuro? Elas geram. Muitas delas geram e com muita frequência. Mesmo prédios novos? Mesmo prédios novos. Eu tenho diversos casos
dessa natureza. Muitos e muitos, não são poucos não. São muitos e são construtoras renomadas, inclusive. Tá? O problema mais sério é que eles têm um orçamento engessado. E muitas vezes não tem a possibilidade de seguir uma técnica. Então se submetem a custos exíguos, só para atender uma população que normalmente não tem o conhecimento suficiente para exigir uma qualidade maior. Mas aí agora a gente chega numa faca de dois legumes, né? Porque, Exatamente. por um lado, as construtoras precisam fazer uma obra que caiba no orçamento, que Sim. tenha uma margem de lucro, que dê um retorno razoável para eles. Sim. E hoje as margens para incorporação imobiliária são muito boas, né? Eu acho que hoje no Brasil tem boas margens realmente, porém o risco que a gente tem dentro dos empreendimentos é alto, que nós temos problemas de mão de obra defasada, às vezes a gente tem vícios na construção que são causados também por uma mão de obra que no dia acordou com a pá virada, e acaba cometendo algum erro na obra, né? Então você gera alguns riscos que a construtora vai ter que pagar lá na frente. Sim. Então ela tem que equilibrar uma obra dentro do valor com uma obra com qualidade. Sim. Essa conta já é difícil. E prejudica ainda mais com um mercado no qual o custo de habitação está muito alto, as taxas de juros estão muito altas e a viabilidade do empreendimento como um todo se torna prejudicada. Sim. E no fim das contas, quem acaba se prejudicando mais que todo mundo é quem comprou uma obra, um apartamento, uma casa Consumidor final. construída de forma ruim. Sim. Né? Sim. Então, é o consumidor final que sofre com esse custo. Quais são as medidas que poderia um comprador, por exemplo, vou comprar uma casa, o que eu devo fazer? Devo contratar um engenheiro? Devo procurar fissuras? Como que funciona o processo ideal para eu comprar uma casa ou até mesmo um apartamento? Bom, a primeira coisa que eu vejo como necessário, fundamental, é você buscar do proponente à venda o material técnico que foi disponibilizado para a obra. Ou seja, verificar se todos os rigores Você tem projetos, tem memorial descritivo. Exatamente. Se tem projetos, se tem memorial descritivo, se tem ensaios, todos os ensaios de qualidade. Hoje aqui, por exemplo, estamos fazendo a concretagem, estamos ali em cima retirando o corpo de prova. Exatamente. Vai para relatório, esse relatório vai ser apresentado aos moradores, concretagem de tal laje, tal corpo de prova, concreto tal resistência. Sim, exatamente. Quer dizer, esses são os cuidados que vocês estão tomando durante a execução. Exatamente. Mas, certamente, vocês tomaram os cuidados preventivos na hora da escolha do fornecedor. Sim, sim. Tá? Porque o fornecedor, existe um grande problema hoje em dia, que é a contratação pelo menor preço. E isso gera, normalmente, problemas com a qualidade. Se não dá problema na qualidade na hora do fornecimento, que você vai ter que abortar o processo e gerar prejuízos, ou vai ser problema a longo prazo, que você não se atentou, sim, né, não tomou os cuidados pós-obra. Mas uma pessoa leiga, o leigo tá indo, poxa, um pai de família, o cara trabalha com TI, tá ali se especializando, tá indo comprar uma casa, o cara não entende de engenharia, ele quer comprar o apartamento dele. Como que ele vai saber se a consultora, por exemplo, não priorizou um lucro em detrimento da qualidade da obra? A primeira coisa que normalmente você deve procurar, se fosse meu caso, eu iria procurar o histórico da construtora. Primeira coisa, o renome da empresa. Tá? Existem empresas, tá, que que exibem uma qualidade indiscutível. Infelizmente, no nosso mercado, as que exibem um melhor perfil de qualidade, elas não normalmente executam obras de maior alto custo, tá? Então já é um problema de um custo mais elevado, tá? As construções mais populares, tá, que são elevadas por
empresas de um porte mediano, você tem que procurar saber qual é o perfil dessa empresa, tá? Existem algumas empresas de porte mediano que fazem construções populares que, por exemplo, um cuidado muito importante, saber se essa construtora foi feita a certificação Sim. dessa construtora. Dentro da documentação técnica que essa construtora oferece, os projetos, os ensaios e toda essa parte documental, se ela exibe que tem uma certificação. Se ela seguiu uma certificação independente. Tá? O que eu acho importante também, Carlos, principalmente o pessoal que está comprou apartamento ali, está se inserindo no condomínio, acabou de estabelecer o condomínio, é procurar também uma assessoria de engenharia, né? Sim, fundamental. Porque fundamental. se você tem um problema jurídico, você vai no advogado. Se você precisa fazer a sua contabilidade, você procura um contador. Por que você vai deixar a manutenção do seu prédio na mão de um zelador, de um pintor, de um pedreiro? Né? Eu acho que tem que ter um serviço técnico qualificado para direcionar a manutenção, né? Hoje nós temos a NBR 5674 de manutenção predial, que estabelece lá todos os requisitos e dificilmente os condomínios têm isso. O síndico tem a obrigação de fazer a manutenção preventiva, mas nem sempre ele tem esse conhecimento, né? Então eu entendo que seria necessário deixar mais popularizada a gestão de manutenção por parte de uma assessoria de engenharia. Isso é uma segunda etapa na qualificação do imóvel, né, na escolha do imóvel que você vai adquirir. Se o imóvel está pronto, tá, e ele está sendo entregue diretamente na planta pela construtora, você tem que tomar esses cuidados que eu estava falando. Tá? Se você já vai adquirir um imóvel que está pronto, que já está estabelecido, constituído condomínio, você procurar saber se esse condomínio, tá, o síndico desse condomínio, ele dentro das práticas, dos procedimentos dele, ele obedece a norma de gestão de reformas e atende aos manuais disponibilizados pela construtora quanto à manutenção. Quando a construtora disponibiliza o manual, né? Então, é uma obrigação legal ela disponibilizar esse manual. Tá? Toda obra, então, tem que ter um memorial. Então, manual de manutenção. Manual de manutenção do síndico, né, ou seja, das áreas comuns, e manual de manutenção dos proprietários. Perfeito. Tá? E esses manuais, caso você deseje manter a qualidade do seu imóvel, tá? Tanto a parte comum do seu imóvel quando ele é vertical, é um condomínio vertical, quanto quando é um condomínio horizontal, que você vai ter que zelar pela unidade condominial que você adquiriu. Não, perfeito. Na sua experiência, Carlos, pensando aí nas patologias, nas doenças que acontecem na estrutura, por exemplo, um afundamento de uma fundação, né, que a gente chama de recalque diferencial, surgimento de fissura, desplacamentos. Isso você encontra mais em obras de baixo padrão ou alto padrão? Em suma, obras de alto nível, obras de luxo, também dão problema? As obras de luxo raramente dão problema. Não é muito comum, até porque a escolha do corpo técnico que vai elevar essa obra de maior padrão edilício, tá? Padrão de edificação. Não precisa falar bonito, não. Não precisa falar muito bonito, é verdade. Tem que falar para que as pessoas entendam. Exato, é importante a gente ser entendido. Exatamente. Então, normalmente obras de mais alto padrão, por elas se cercarem de cuidados, tá? Elas antes até da contratação da construtora que vai fazer a sua obra, antes da contratação da empresa que vai desenvolver os projetos ou das empresas, tá? Ela já se cerca, o profissional, o adquirente, o proprietário vai se cercar desses cuidados. Sim. Mas você já encontrou edifícios de alto padrão com problemas? Edifícios de alto padrão, muito poucos.
Agora, construções térreas, condomínios de padrão, de alto padrão, alguns poucos casos, tá? Alguns poucos casos também, são poucos casos. Porém, os de médio padrão para padrão mais populacional, o que mais tem é de padrão médio. Tá? Entendi. E pensando agora na parte da estrutura mesmo, tem muita diferença do alto padrão, baixo padrão, médio padrão? Olha, alto padrão e médio padrão são próximos. Bem próximo o nível de qualidade. Tá? O baixo padrão já não. Ele, infelizmente, ele é um padrão mais simples. Tá? Mas, inclusive, um padrão, por ser mais popularizado, ele tem menos cuidados com a edificação. Porém, a edificação também ela tem um porte mais restrito. Sim. Tá? Por exemplo, imóveis de baixo padrão normalmente tem até 50, 60 metros quadrados de área construída, padrão. São edificados numa fundação rasa, ou seja, uma fundação superficial. Porém, existem alguns descuidos, né, que a construtora tem quanto à fundação, né, quanto à estabilidade geotécnica aonde se apoiará a fundação. Mas por ser um imóvel também de pouca carga, tá, os proprietários não procuram né, fazer um relatório de sondagem de solo, né? Exatamente, não faz sondagem de solo, não faz um estudo de fundação, uma especificação. Em suma, muito imóvel de baixo padrão, o pessoal pega simplesmente, faz uma fundação rasa, um radier, exatamente, bota o prédio em cima e seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Eu me deparo com vários casos, já me deparei com muitos casos, principalmente quando você tem uma regularização de superfície, onde você tem um corte e um aterro. A parte do aterro, ela normalmente não é compactada. Tá? E quando você lança o radier sobre essa parte de aterro não compactada, essa parte desse radier vai deformar. E vai gerar recalque de fundação. Não, perfeito. E é aquilo que a gente fala também de fazer um reforço do solo antes de fazer o radier, né? Exatamente. Vai fazer um aterro, faz a compactação por camadas, se for necessário faz até um solo cimento. Exatamente. Né? Exatamente. Temos uma base mais firme, né? Uma base mais sólida. Não, perfeito. E é na fundação que vai ter mais problema, né? Não edifique seu imóvel na areia, e sim na rocha. Perfeito. Se bem que, quando eu falo na areia, é um texto bíblico, né? Sim. Mas, obviamente, que a gente sabe que geotecnicamente a areia ela é bem estável. E quando você chega numa obra, a obra já foi entregue, tá dando aquelas patologias, já aconteceu de você precisar interditar um imóvel? Já. Como foi isso? Já aconteceu. Normalmente, imóveis nessas condições, eles estão numa situação, ou seja, numa situação de relevo, aonde há um desnível de solo, um aterro de grandes proporções, um talude instável, aonde tudo pode ruir, aonde você tem uma potencialidade no deslizamento do solo. Você me lembrou agora que muitas vezes a gente chega junto, quando fazemos trabalho em parceria, né? Viramos para o cliente e fala, calma, não vai cair. Exatamente. Ainda. Exatamente. Tem que cuidar para preservar, para não chegar no colapso, na ruína, né? Exatamente. E existem casos de que você tem aterros. Lá em Campinas mesmo eu tenho um caso crasso, um fato crasso assim, de um aterro de enormes proporções, aterro aterro cujo talude tem 12 metros de altura, que foi construído sem compactação de solo. Você vê pelo perfil do solo que não houve compactação, tem sondagens que foram feitas na crista do talude, ou seja, na parte de cima do talude e na base do talude, aonde você vê que o solo, a resistência dele oscila
com muito baixa resistência em toda a extensão da altura desse talude, ou seja, o que evidencia que esse talude está instável e está se deformando. Existem várias edificações ao longo desse talude, são vários em um condomínio de alto padrão. Várias casas estão apresentando essas patologias. Entendi. E essas casas você chega a pedir para interditar o imóvel? Chega a pedir para interditar o imóvel, porque esse talude, se entrar em ruína, leva todo mundo. Leva todo mundo. Perfeito. E é aquele perigo invisível também, né? Exatamente. Assim, é o chamado vício oculto. Aquele perigo invisível que você, se você não tiver um olhar mais crítico, tá? Um olhar mais experiente, quanto à causa principal, causa raiz do problema, você não se acautela. E muitas vezes você é surpreendido, porque uma ruptura de solo ela é momentânea. E ainda nessa leva, tipo, você está lidando ali com um laudo, fazendo uma perícia, já aconteceu, por exemplo, de pressionarem a chegar a uma determinada conclusão no laudo para favorecer alguém? Sim, é muito comum isso acontecer. Como você reage a isso? Eu simplesmente, se porventura eu for o perito judicial, né, eu alerto a pessoa, falo, olha, aqui não rola isso. Não me ofereça isso, senão eu vou ter que denunciar você para o juízo. Quando eu sou um assistente técnico, estou defendendo uma parte, tá? Se isso ocorrer, um procedimento meu prático é avaliar a questão preliminarmente antes de ser contratado. Se houver uma possibilidade da pessoa ter uma grande chance de ter sucesso, eu vou falar, normalmente eu oriento, podemos avançar que nós teremos sucesso. A chance de sucesso é maior. Sim. Se a pessoa não tem sucesso, não tem chance, eu vou falar, olha, nós podemos avançar, mas buscando uma tentativa de acordo, porque eu vou tentar mitigar o seu problema. Se a pessoa falar, não, eu quero um laudo viciado, ou seja, eu quero que você faça um laudo para mim dizendo o que eu quero que você faça. Eu falo, muito obrigado, procure outro Obrigado, mas não obrigado. Exatamente. E agora uma pergunta aí para também responder para quem está começando na engenharia, quer trabalhar com patologia, quer se especializar, fazer laudo. Dá dinheiro trabalhar com isso, Carlos? Dá. Você não vai enriquecer, dizer que você vai enriquecer. Se você trabalhar com os rigores que isso exige, dá dinheiro sim. Você pode crescer, você pode formar uma empresa de mediana até grandes proporções, mas você vai ter que zelar demais, gerenciar muito bem a qualidade dos profissionais que trabalharem com você, porque o risco do mercado querer te corromper é muito grande. Tem muito engenheiro ruim no mercado? Tem muito engenheiro ruim no mercado, e nos últimos 20, 25 anos, não denegrindo a classe técnica de engenharia, mas a qualidade do ensino. O ensino começou a se tornar muito superficial, quase não se aprofunda. Sim. Com tanta disponibilidade que você tem de recurso tecnológico para se aprofundar, as universidades e as faculdades, elas passam a oferecer uma qualidade muito superficial. É que também é muita gente querendo ingressar no curso superior, né? E Exatamente. Existe uma romantização do curso superior. Exatamente. Que às vezes é desproporcional com a realidade. Por exemplo, Exatamente. hoje, às vezes vale muito mais a pena uma pessoa vir fazer um curso profissionalizante de pedreiro. O cara vai ser um profissional excelente como Sim. pedreiro, como eletricista, como encanador. Vai ganhar aí 10, 15 mil reais tranquilamente, ao invés de ir fazer uma engenharia e ser só mais um engenheiro que acabou tendo que buscar um trabalho liberal para poder Sim. se sustentar, né? Sim.
Ou seja, ele vai buscar uma sobrevivência. E não vai viver. Não vai viver. E às vezes o profissional tem um perfil perfeito para ser um encarregado, um mestre de obra. Poxa, hoje mestre de obra a partir de R$15.000 o salário. Sim. Encarregado a partir de R$6.000, R$7.000 o salário. Um pedreiro bom, se for na diária, a gente tá falando de R$300 na diária, R$400 na diária, né? Perfeitamente. Hoje. Né? Só que hoje em dia são raros esses profissionais. Pois é. E os cursos superiores acabam ficando esvaziados de conteúdo para poder atingir uma demografia maior. Exatamente. Porque se você populariza também a qualidade do ensino superior, você vai exigir que o curso seja mais acessível financeiramente. Exatamente. E aí a qualidade dos profissionais que você contrata para ministrar as aulas também vai ter um padrão mediano de tecnológico. Eu lembro da minha época de faculdade, muita gente não conseguia fazer regra de 3. Pois é. Né? E assim, pra gente no dia a dia... Bom, quem sou eu para falar de matemática? Fui calcular quantos anos você tem de formado, falei 30 e não 40, né? Conta de cabeça. Mas eu percebo que assim, as pessoas que vão procurar um curso superior, às vezes não estão preparados para fazer o curso superior, porque nossa educação básica deixou a desejar. Às vezes são até pessoas que têm a competência, a qualidade para fazer, né? E o desejo. E o desejo. Por outro lado, eu acho que essa romantização exacerbada, todo mundo tem que ter curso superior, prejudica o mercado de trabalho. Eu percebo hoje que nós temos uma defasagem muito grande de profissionais qualificados, pedreiro, encanador, eletricista, bloqueiro. Então, toda essa classe, os profissionais estão ficando mais velhos, né? Obviamente, vão trabalhando, vão escolhendo os trabalhos, né? E reduz muito a qualidade da mão de obra como um todo. E a gente se depara em todo esse problema que a gente falou hoje, sobre as patologias, sobre o custo da obra das construtoras, que aí com menos mão de obra, a mão de obra mais escassa, o custo fica mais elevado por causa da oferta e demanda, e a gente acaba tendo um problema estrutural. Pode ser que uma das raízes seja realmente essa romantização do curso superior. Obviamente que é muito mais complexo que isso o problema. Parte esbarra nisso. Parte também falta do empenho das próprias construtoras desenvolverem até um trabalho social de benefício próprio. Porque se elas disponibilizassem cursos de formação dentro dos seus quadros, tá? Elas teriam a possibilidade de aprimorar a qualidade, tá? Profissional, oferecer um serviço de melhor qualidade, de melhor produtividade, abrangendo, quando você melhora a produtividade, você diminui o efetivo, podendo abraçar maior quantidade de obras e diminuir o custo. Ontem mesmo eu estava fechando o mês, né? Estamos indo para quase acabando o mês, né? Estamos na metade, indo para junho. Eu virei para uma funcionária minha que ela fez um curso no começo do ano. Falei, tá virando um semestre, tá na hora de você fazer mais um curso. Né? Que dentro da equipe Fusione a gente traz esse viés, esse estímulo para a gente sempre se aperfeiçoar. Eu mesmo já faz uns 8 meses que eu terminei um curso, preciso fazer outro, né? Eu gosto sempre de ir atrás disso, né? E eu acho que é muito nessa direção que a gente está falando aqui, né? Se você não se aprofunda, você fica na superfície. Sim. E tudo que é na superfície boia. E nem tudo que boia é muito bom. Perfeito. Agora, uma pergunta também, voltando para a questão de obra. O senhor já chegou numa obra assim em andamento e olhou e falou, nossa, isso vai dar problema? Já aconteceu? Já. Não hoje, né? Não, hoje não. Aliás, muito pelo contrário. A qualidade da obra que vocês desenvolvem, obviamente não estou puxando a sardinha para vocês de forma alguma. Eu tenho o meu dedo aqui também, eu tive a oportunidade de contribuir com vocês com um pouquinho, muito pouca coisa, mas eu contribuí um pouquinho, tá? Mas eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, mesmo que um pouco à distância. Até porque se eu tivesse que acompanhar mais proximamente... Aí ia ser problema. Era problema, né? Mas eu acompanho à distância por curiosidade e para prestigiar vocês, que eu vejo que é a qualidade da obra de vocês. Aí eu não posso dizer nada que esteja em desacordo. Sim. Mas já aconteceu assim de você chegar numa obra e falar, pelo amor de Deus, para. Já chegou
a condição de eu falar, pelo amor de Deus, reformula. Parar, eu nunca disse para. Porque quando eu sou chamado, eu também tenho que ter uma abordagem um pouco mais psicológica. Porque se eu chegar e falar para, no meio de todo mundo, aquela pessoa que está fazendo a besteira, vamos dizer assim, o trabalho inadequado, ele vai se sentir ofendido. Eu não vou ter uma eficácia naquela abordagem. Eu já tive até caso da pessoa querer sair comigo no braço, porque eu falei, isso aqui está errado, isso aqui você não pode fazer desse jeito. O cara falou, eu faço isso sempre e você não veio aqui para botar defeito no meu trabalho. Então, eu tenho uma abordagem um pouco mais sutil. Eu vejo os problemas e relato isso para a pessoa que me convidou, né? Com descrição também, com né? descrição, até porque se a pessoa está executando daquele jeito, ele existe. A gente tem que dar o benefício da dúvida, que ou ele está executando por má fé, ou ele está executando por ignorância. Seja por um ou por outro motivo, ele vai prejudicar o contratante dele. Então eu tenho que chegar pro contratante e falar, olha, eu estou vendo isso de errado, e eu aconselho você a ou tomar uma atitude de substituir ou investigar por que essa coisa está acontecendo. Né? Perfeito. Né? Eu acho que essa é uma abordagem um pouco mais eficaz. Maravilha, Carlos. Dessa forma. E para a gente amarrar aqui, manda um recado aí para quem acabou de se formar em engenharia, quer se inserir no mercado, não sabe por onde começar. Manda um recado aí, pessoal. Quem quer se inserir no mercado de trabalho, tá? Não pare de trabalhar. O mercado de trabalho, ele é árduo, ele é muito competitivo, ele é desestimulante muitas vezes. Quando você ingressa nesse mercado, você vai normalmente entrar numa condição um pouco mais baixa do que você se sentiria merecedor, né? Mas conquiste o seu espaço. Entre na condição que for, escolha o seu contratante quando você tem essa possibilidade. Não escolha nem o contratante que vai te pagar mais, nem o contratante que vai te pagar menos. Escolha aquele que tem um melhor perfil no mercado, que te dê a oportunidade de crescer. Procura saber se ele te estimula na conversa com o seu... na conversa com os recursos humanos. Procura saber se existe estímulo no aperfeiçoamento profissional, se a empresa investe não investe financeiramente, investe profissionalmente nos seus contratados. Qual é o perfil dessa empresa para que você possa crescer? Se ela não te oferecer, faça isso por si. Porque você sempre vai galgar um lugar melhor quando você for melhor. Não ofereça uma coisa que você não sabe fazer. Sempre esteja consciente do que você sabe fazer. E nunca fuja de desafios. Os desafios, eles são enriquecedores para a nossa trajetória profissional. Não tenha medo. O medo limita o ser humano. A coragem, não a negligência e a irresponsabilidade, mas a coragem é um atributo necessário e fundamental para o crescimento humano e profissional. Esse é o recado que eu tenho para dar. Bom, pessoal, então em breve teremos mais episódios do Pod Obra. Se você gostou do nosso bate-papo aqui hoje com o Carlos, curta, compartilhe e deixe um comentário para a gente saber o que vocês acharam do nosso bate-papo. Vocês podem encontrar as redes sociais do Carlos na Instagram Cravestac, certo? Pode encontrar o site deles aí, coloca Cravestac Campinas, vocês vão encontrar. Precisou de alguma questão aí de assessoria de engenharia, tá fissurando sua casa, seu piso tá afundando, não foi com a cara da pintura, chama aqui o Carlos que ele vai te ajudar. Você tem um barranco deslizando, muro de arrimo caindo. Espero que não tenha, mas se precisar, chame o Carlos. Um abraço, gente.